Olá pessoal, hoje nós vamos estudar estrutura, struct. Para que serve a estrutura? A estrutura é uma estrutura de dados que ela é complexa. Eu consigo representar informações que os tipos primitivos não conseguem representar de forma isolada. Como isso? A estrutura, eu consigo representar informações heterogêneas. Eu posso representar informação de unidade, int, um nome, string, e eu posso, a linguagem C++, ela me dá o poder agora de criar tipo de dados que não são tipos previstos na linguagem de programação. Então eu posso criar o meu tipo. Lembra anteriormente que a gente já estudou a estrutura de dados vetor? O vetor eu consigo armazenar na estrutura dele um tipo de dados homogêneo, por exemplo, só inteiro. Eu criando uma estrutura agora que seja complexa, com vários tipos de dados, inteiro, booleano, string, é uma estrutura heterogênea, eu posso agora criar um vetor e armazenar essa minha estrutura de um determinado tipo. É o que a gente vai ver agora. Como é que eu crio essa estrutura? Eu crio a estrutura com struct, né? O nome dessa estrutura, e aqui eu coloco todas as variáveis que eu quero. E aí agora a linguagem me permite, o C++ me permite, estou criando essa estrutura e ele me permite utilizar. Vamos ver um exemplo de como que eu crio e uso essa estrutura. Aqui um exemplo, eu quero representar o tipo de dados data. A data só que é agrupada em dia, mês e ano. Eu quero representar essa informação data. E aí eu posso criar uma estrutura do tipo data, armazenando os 3 tipos de informação. Neste caso, o dia, o mês e o ano, sendo do tipo inteiro. Mas nada impede de eu criar outros tipos, utilizar outro tipo de dados primitivo. Então essa minha estrutura aqui agora, ela tem 3 atributos, 3 variáveis, dia, mês e ano. E aí, vamos lá no código para ver como é que isso funciona. Eu já deixei criada a estrutura. E como é que eu uso? Eu já tinha até deixado criado aqui, mas vamos supor que eu queira criar uma variável int x, ou int idade. Eu crio do tipo int. Só que agora eu não quero criar variável do tipo idade, eu quero criar uma data. E aí, ao invés de usar o int, eu uso a minha estrutura que eu criei aqui antes, que é do tipo data. Então eu vou usar data, eu gosto de utilizar uma letra maiúscula para ficar diferente e eu saber que é uma estrutura, que é um tipo que eu criei. Então, data, eu vou colocar hoje. Percebe que é a mesma sintaxe que eu uso para declarar uma variável. Só que aqui a minha variável é hoje, do tipo estrutura, data. O que tem essa data? Opa, tem 3 variáveis. E eu posso acessar essas variáveis de que forma? Assim, com ponto. Hoje, ponto. Quando eu coloco ponto, eu já acesso todas essas variáveis aqui. Dia, mês e ano. Dia, mês e ano. E aí eu vou inicializar o dia, hoje. Vamos supor que hoje é dia 6. E aí eu venho o mês, a mesma coisa. Quando eu coloco ponto, aparece o mês, novembro, hoje, ponto, ano. Ano 2020. Então eu instanciei essa minha variável hoje, que é do tipo data, desta forma. E Pablo, como é que eu mostro essas informações? Da mesma forma como eu coloquei ali, cout, a data de hoje é. E aí eu uso hoje, ponto, dia, hoje, ponto, mês e hoje, ponto, ano. Para não ficar tudo separado, eu vou botar uma barra aqui no meio, uma barra aqui também. E ele vai imprimir o dia de hoje. Vou compilar e executar. A data de hoje é 6 de novembro de 2020. Certo? Então, este está um exemplo aqui do tipo da estrutura que eu criei. E eu posso criar qualquer estrutura.
Aqui está um exemplo que eu acabei de fazer, hoje aqui, 6 de julho de 2018, mostrei a data aqui, funcionando. E aí é a forma que eu acesso. Só que aí, vamos para este próximo exemplo. Eu posso criar uma estrutura e dentro dessa estrutura tem uma outra estrutura. Então, aqui eu tenho a data, que é o dia, mês e ano, e eu tenho uma estrutura chamada compromisso. Compromisso tem que variáveis? Eu tenho a variável do tipo data, que é da minha estrutura, eu tenho local e tenho descrição. Como é que eu faria isso? Então, aqui no exemplo 2, eu já deixei criado aqui. Então, eu não posso criar uma variável que não poderia ser inteiro, só que eu não quero que seja int data, eu quero que seja da minha data ali, ó, data, dia, mês e ano. Eu já instanciei hoje, e o compromisso é da mesma forma, ó, c.local, eu tenho C aqui, que é do tipo compromisso, então eu tenho acesso a essas três variáveis. Se eu colocar aqui ó, C ponto, eu vou acessar data, descrição e vou acessar local. Local, vou colocar a descrição IFBA, descrição estudar a estrutura de dados. E a data, que é essa minha variável aqui dentro, ó, então, Ctrl espaço me mostra que eu tenho acesso à data. Qual é essa data? É do tipo data. Qual é a variável que eu tenho do tipo data aqui? Só hoje. Então eu posso colocar que essa data aqui é hoje. E acesso a data de hoje. E aí eu já deixei aqui para adiantar que na hora de mostrar, eu acesso com ponto também. Não era nem para ter deixado aqui, mas como eu já deixei, né? Mas aqui, ó, informações do compromisso. C local, C descrição. Como é que eu acesso a data? C ponto. Se é o compromisso, eu acesso data. Se eu colocar o ponto novamente, eu acesso as informações da data. Aí eu vou acessar o dia, o mês e o ano. Então eu posso colocar o dia, depois eu boto C data, mês e o ano. Porque o ponto, quando eu estou com uma estrutura só, ele acessa as informações dessa estrutura. Mas quando eu estou nessa daqui, que é o C compromisso, e eu acesso data, se eu quisesse não usar aqui o hoje, eu poderia fazer assim, ó, C data, ponto. E aí eu poderia colocar aqui, ó, o dia, o mês e o ano. Poderia acessar assim também. Botaria o dia 6 e por aí vai. Aqui inclusive, eu posso mudar, ó, que essa data de hoje não é 6, é 7. Então, na hora de imprimir aqui, vai estar mostrando 7 de novembro de 2020. Então, olha lá o que está acontecendo. 7 de novembro de 2020. Local. Só posso colocar uma estrutura, não posso colocar várias. Posso ter uma estrutura que chama compromisso e que chama data também, e aí eu acessaria por meio de 3 pontos. 1, 2 e aí seria o terceiro. E percebe que ele me dá esse poder de criar agora a minha estrutura. E aqui, ó, totalmente heterogêneo. Eu tenho um tipo string, eu tenho um tipo data, tudo misturado. Certo? E a gente vai ver mais na frente com o exemplo de vetor, que o vetor ele armazena de um tipo de dado só, inteiro, só que agora eu posso botar o tipo compromisso. E o compromisso é heterogêneo. E aí eu consigo representar mais de um tipo primitivo no vetor. Então, uma estrutura pode conter outra. Eu tenho um aqui. Aqui está o exemplo, hoje, local, e quando eu acesso o CData, eu posso colocar hoje. E aí mostra as informações do local, descrição. Quando eu acessar do dia, CData dia, CData mês, CData ano. Certinho? Antes da gente ir para o exemplo, eu separei aqui mais um outro, um terceiro exemplo, para a gente observar que temos duas estruturas aqui. Disciplina, que eu tenho um nome e o código, pode ser o código e o nome dessa disciplina. E eu tenho um aluno, tem uma idade inteiro, tem um nome, tem um telefone, pode ser inclusive assim. Tem um nome, tem um telefone, e tem aqui 10 disciplinas que esse aluno pode pegar, por exemplo. Certo? Como que eu posso representar aqui, informe a quantidade de alunos, sei lá, eu quero armazenar 10 alunos, 40 alunos, eu preciso de um vetor.
Como é que eu crio um vetor? Posso criar de inteiro, né? O string. String alunos. Eu quero saber quantos alunos. São 40 alunos, então eu vou botar aqui 40 alunos. Tamanho. Só que eu não quero armazenar string. Não quero armazenar só o nome do aluno. Eu quero armazenar a idade, o nome, o telefone, a disciplina, quais são as disciplinas que ele faz. E aí, ao invés de colocar string ou colocar inteiro, eu vou usar o tipo aluno. Então eu venho aqui, aluno. Então esse meu vetor agora, percebe, o vetor é homogêneo, não muda a característica, só que é homogêneo do tipo aluno. Só que aluno é heterogêneo. Eu consigo armazenar mais de um tipo de dados, inteiro, string, disciplina. Então, mas a característica do vetor de homogeneidade aqui não é mudada. Então ele está aqui, eu tenho esse vetor agora, se eu pedir aqui 10 alunos, ele vai poder armazenar 10 alunos. E como é que eu pego agora a idade desse aluno? Então vamos criar uma variável agora do tipo aluno. Aluno A, por exemplo. E aqui eu acesso por meio desse A. Informe sua idade. A, se eu botar o ponto aqui, ele vai me dar as possibilidades. Idade é idade. Então aqui eu peguei a idade. Peguei aqui o fone. A.fone. E aqui A.nome. Bom, por ordem lógica aqui, eu botaria o nome primeiro, depois idade, e aí o fone. Informe seu nome. Vamos dessa ordem não, por causa desse CIN aqui. Quando eu tenho não, mas não tem problema se eu mudar também não, porque o problema desse ignore aqui é quando tem um CIN antes do getLine, então ele já está ignorando aqui. Certo? Peguei essas informações. Poderia pegar a disciplina também, aí eu teria que preencher a disciplina e colocar o vetor e acessar aqui dentro. Vamos mostrar as informações aqui agora desse exemplo. Eu tenho aqui as informações do aluno 1 são o nome. Aí eu pego. Como é que eu pego essa informação? Eu tenho que acessar o vetor. O vetor é alunos. Então, alunos. Qual é o aluno que eu quero? E aí eu pego o I e atribuo, pode ser esse mesmo A aqui que eu criei lá em cima, A. Então percebe, eu armazenei no vetor, opa, não armazenei ainda, eu tenho que armazenar aqui, o meu vetor é alunos, alunos recebe o A, alunos I. Então, na primeira posição lá de alunos, eu pego esse A aqui, que vai ter um nome, vai ter idade, vai ter um telefone, armazenei. Quando for o segundo aluno, ele vai pegar o nome do aluno e vai botar em alunos 1, na segunda posição. Quando eu acessar com outro for para ter acesso a essas informações, eu vou acessar exatamente alunos I, recupero, boto em A, e aí eu imprimo, ó, eu quero o nome do aluno, nome. A idade, tá lá. E a fone. Pronto. E ele mostra as informações desses alunos. Vamos armazenar duas informações aqui. Eu quero 2 alunos. Aqui, informa a quantidade de 2 alunos. Eu tenho que pegar o CIN ignore aqui também, porque tem um CIN ali antes. CIN ignore. Esse CIN aqui, ele pega o enter do CIN e joga no getLine, por isso que ele dá ele tira aqui o nome e pula já para a idade, porque ele botou o enter ali em nome. Relembrando isso, eu botei o CIN ignore, informa a quantidade, 2, forme o nome, Pablo Freire, idade 26, fone 77, e aí vai, botei o fone. O segundo aluno José da Silva, idade 27, telefone, pronto. E aí ele vai mostrar informações do primeiro aluno, opa, nome Pablo Freire, idade 26, fone e tal. Idade do segundo aluno, nome José da Silva, idade, e aí ele mostrou. Se eu tivesse as disciplinas, eu teria que fazer um for, porque eu tenho aqui um vetor. Então, seria da mesma forma, eu teria que cadastrar a disciplina, preencher as informações de disciplina. Então, eu poderia fazer aqui, só para finalizar esse exemplo,
D de disciplina. D tem o quê? Tem o código. Vamos botar código 1. D, nome. Vou botar aqui técnicas. Técnicas. Pronto. E aí eu venho aqui em aluno, o A aqui, ó. Eu já vou armazenar sem pedir informação. A ponto, eu tenho disciplina. Só que disciplina é um vetor. E aí eu acesso, vamos supor, que eu vou botar uma disciplina aqui, que é exatamente aqui D. Então, ele mostrou D. Eu vou cadastrar uma outra, para representar aqui, que eu preciso usar um folha para mostrar. Duas, e eu vou colocar álgebra. Esse aluno aqui, além de pegar disciplina 1 de álgebra, só que aqui eu vou criar uma outra variável, né? D1, D2, D1 aqui, D1 aqui, D2, D2K. Poderia, o certo era fazer um for, perguntar quais são as disciplinas, mas só para exemplificar, eu armazeno D1, armazeno D2 aqui. Nos dois alunos que eu informar aqui, eu vou pegar a disciplina, e aqui embaixo eu mostro também quais são essas disciplinas desse aluno, né? Eu tenho que fazer um for. Vou copiar aqui. Para esse aluno, quais são as disciplinas? Int J, I menor que 2, eu sei que são duas aqui, disciplinas. I mais mais. E aí eu mostro as disciplinas desse aluno. Vou pegar esse alt aqui. As disciplinas são. E aí eu pego o A aqui, ponto. O A é o acesso à disciplina. A ponto, disciplina, só que aí é o que? É um vetor J. Ele vai pegar a disciplina, a primeira disciplina, que eu quero, peguei a disciplina. A disciplina, eu peguei a disciplina, só que aí eu tenho um código e um nome. Vamos mostrar somente o nome. Então, ponto, nome. Aí eu peguei o nome. Peguei o nome da disciplina, vou pular a linha. Pronto, ele vai mostrar que a disciplina desse aluno, a disciplina são, tá aqui. Ele pegou o J, que é uma disciplina, depois ele vai pegar o 0, depois ele vai pegar o 1. Opa, aqui nem não, aqui é J. Então pegou a disciplina 0 e pegou a disciplina 1. Vai mostrar as duas disciplinas para as duas pessoas que estão matriculadas ali nessa disciplina. Então, quantidade 2, vou pegar o nome Marcela, idade 22, fome. Preencher as disciplinas, porque eu não pedi para o usuário informar. Preencher essas duas disciplinas. José, 34, 20, 77. Preencher as duas disciplinas também. Então, na hora de mostrar, ó, as informações não são Marcela com as disciplinas técnicas e álgebra. Do aluno 2, a mesma coisa, José, e das disciplinas técnica e álgebra. Então, gente, eu queria mostrar aqui exatamente a utilização de estrutura heterogênea com utilização de vetor. E aí eu posso criar as estruturas que eu precisar e criar o meu vetor desse tipo de estrutura que eu criei. Certinho? E para o vídeo não ficar grande, eu vou mostrar este exemplo aqui na prática em um próximo vídeo, para não ficar muito grande. Até mais!